Imagine entrar em uma casa. Você entra naquela casa e quando você está na sala de entrada daquela casa, a casa do seu amigo, aquela casa que você sempre frequenta. E você entra nessa casa animado, na esperança de ver aquele que vai te receber, os seus amigos. Quem sabe, ao entrar por essa casa, vamos imaginar hoje então a casa do pastor Lazarine, da irmã Elia, e você chega lá, sempre, eu não tenho dúvida, muito bem recebido. E ao chegar lá, você encontra uma outra pessoa na principal porta de entrada. Nessa principal porta de entrada, depois do portão, depois da varanda de entrada, está o mordomo. Aquele que ficou responsável por administrar. Eles ficaram ricos, milionários, agora eles têm até um mordomo para administrar a casa. E o administrador diz para você, não, aqui você não entra. E então o administrador jogou a chave principal da casa no lixo. Então ele expulsa você daquela casa. E ele diz para você que você nunca mais é bem-vindo naquela casa. O que você sentiria? Como você se sentiria? Eu fico me imaginando, né? Pensei aqui na família mais próxima, a qual hoje nós estamos lá em Piracicaba. Uma família que tem filhos na mesma faixa de idade. A Thalita é muito amiga da esposa, eu muito amigo do esposo, então muita proximidade. E eu fico imaginando, né, todo o carinho, todo o cuidado que eu recebo ao chegar na casa deles. Às vezes eu vou lá para chorar, às vezes eu vou lá para rir, às vezes eu vou lá para sonhar junto com eles, ou o contrário, vou lá para chorar com eles, rir com eles, sonhar os sonhos deles. E eu imagino chegar ali naquele portão, e então apertar o interfone, e as crianças são lindas, e eles vêm já abraçando, a pequenininha abraça as pernas da gente, já vem dando beijo, e eu imagino que ao chegar, as crianças tentam vir nos encontrar, tentam vir nos abraçar, mas alguém no meio as impede de chegar até nós, assim como eu também e minha família somos impedidos de chegar a eles. Não é uma cena agradável, é uma cena um pouquinho desesperadora. E é interessante que esta não é apenas uma cena onde uma historinha é colocada aqui para mim e para você. Mas dia após dia isso pode acontecer lá dentro da sua casa. Lá dentro da minha casa, aqui dentro da igreja. No ambiente onde nós convivemos. E a palavra de Deus tem algo incrível a nos dizer. Abra sua Bíblia comigo lá em 3 João. Eu gosto desses livros. Acho que todos os livros bíblicos têm demonstrações importantes para nós, mas eu me alegro ao abrir 1 João e ver Deus inspirando esse homem de Deus, falando a respeito dos perigos que estavam acontecendo, do inimigo que tenta nos enganar. Isso lembra minha mente, lembra o meu coração do cuidado que eu tenho que ter com a batalha espiritual e com tantas outras coisas mais. Mas quando a gente chega aqui em 3 João, nós temos alguns personagens muito importantes. E aí nós temos aqui um personagem, obviamente, o autor do livro, João, mas não é o centro aqui. Nós temos um bem conhecido, e ele é alguém que é elogiado, Gaio. Eu me lembro de Gaio, esse que é elogiado, e já nós vamos ler a história dele. Me lembro de alguns amigos, de algumas pessoas que me fazem sentir aconchegado. Aqui, alguns, mesmo não lembrando o nome, não sabendo exatamente quem é, eu recebi um abraço, recebi um sorriso dos pastores. Isso é tão gostoso de alguns outros. O Davi, que estava ali sentadinho do meu lado, todo disposto, foi buscar água para mim. Isso é tão gostoso. E eu imagino, dentro desse contexto todo, Gaio sendo esse que recebe, esse amoroso, aquele que tem um sorriso largo, mas não fica só no sorriso, fica na atitude de se doar. Mas nós temos um outro personagem aqui, Diótrefes. Um personagem que se parece muito com essa historinha que eu contei para vocês. O administrador. Aquele mordomo que fica na porta da casa e acha que é o dono da casa. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer e do jeito que ele quer. E então fica com essas duas informações. Um que é receptivo, amoroso, caloroso, que serve, que cuida, que ama. E o outro que está mais preocupado consigo mesmo. João escreve essa carta para nos alertar e elogiar este irmão que fazia grandes coisas em prol de Deus, em prol um dos outros, e chamar a atenção deste outro que se perdeu nas motivações e nas intenções, quando recebe poder, quando recebe status, ou mesmo quando não recebe e acaba achando que tem. Vamos ler?
Lá em 1 João, nós vamos ler a partir do versículo 1, 3 João, desculpa, acho que falei primeiro agora, né? Nós vamos ler a partir do versículo 1 e depois nós vamos então estudar um pouquinho, entender o texto e aplicá-lo para as nossas vidas. Todos estão aí? Posso ler? Ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrarei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Uma pausa, a partir do versículo 5, aqui nós vamos entrar no foco do estudo dessa noite, da palavra de Deus. Mas quando eu elogiei o pastor e a esposa dos filhos, não são só os filhos físicos, mas também os nossos filhos espirituais. Eu me pareço com o João nessa questão. Não tem alegria maior do que olhar para a sua vida, Pedro, e perceber que eu não tenho nada a ver com o que Deus fez, porque eu sou falho, limitado. Mas Deus faz coisas grandes, escolhe qualquer um. E me deu essa honra, esse privilégio, que eu nem sabia, soube hoje. Que Deus abençoe seu ministério. Me lembro do dia que eu estava sendo enviado por Palavra da Vida também. Me lembro de todas as coisas que Deus estava fazendo. Que Deus te revista de todo o poder. Não só o Pedro, mas cada um de nós aqui. Aonde Deus tem nos colocado. Conversei com o irmão do Pedro, o Gabriel. O Gabriel não vai para o seminário, pelo menos não agora. Quem sabe no futuro, talvez nem no futuro. Mas tanto o Gabriel ou nós aqui temos uma missão. E é tão lindo poder ouvir de homens de Deus que se alegra porque permanecemos no Senhor. Agora nós vamos no foco do texto, então presta bastante atenção naquilo que nós vamos estudar a partir do versículo 5, por favor. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. Pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como estes, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se for, chamarei a atenção dele, para que está fazendo com palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz mal não viu a Deus. E o texto bíblico continua. Mas é interessante porque quando nós olhamos para estes versículos, nós percebemos claramente a distinção de uma pessoa que deixou-se ser cheia do amor de Deus, deixou-se ser cheia da graça de Cristo e é um instrumento de Deus. E a outra que está no meio, faz parte da igreja, está ali, mas infelizmente está preocupada com o seu próprio nome, com a sua própria vontade, com o seu próprio jeito, com o que quer para si e não com a igreja. Antes ainda da gente pensar um pouquinho nesse texto de forma mais específica, dividindo as verdades aqui ensinadas por nós, eu fico pensando e eu quero te encorajar a não pensar que o Diótrefes é alguém que talvez esteja sentado perto de você. Que o Diótrefes talvez seja alguém que esteja nessa igreja ou em alguma igreja que você já passou. Que o Diótrefes, esse que pega as chaves da casa e se sente o dono, não é o outro, mas sou eu. Mas é você. Porque todos nós podemos alimentar em nossos corações, em nossas mentes, alguém como Diótrefes, ou alguém como quem? Gaio, um homem elogiado. Eu não sei se você está mais Gaio ou se você está mais Diótrefes. Eu não sei se por algumas razões das dores do viver, lá no seu casamento, hoje você se parece mais com Gaio ou com Diótrefes. Lá com os seus pais, lá com os seus irmãos, lá com os seus pastores, com os seus líderes, lá no seu trabalho, se você parece mais com Gaio ou se você parece mais com Diótrefes. Às vezes eu olho para a minha vida
Em algumas questões, em algumas áreas, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque parece que é só Diótrefes aqui. Mas eu não quero. Eu não quero engano. Eu não quero achar que eu sou o que não sou. Uma música falava que eu não tenho nada a entregar para Deus, que cantamos, a não ser um aleluia. A outra música também falava de que, na verdade, nós não somos nada. Ele é tudo. E é exatamente isso. Às vezes, difícil até de cantar, mas mais difícil é reconhecer quando o outro me fere, quando o outro me machuca, quando o outro me impede de fazer algo que eu acho ser lícito, acho ser digno. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Abra as nossas mentes, os nossos corações. Nós já lemos a Tua palavra, nós já cantamos, nós já oramos, nós já introduzimos um pouquinho desta carta. Mas, Senhor, nós precisamos tanto que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Abra os nossos olhos, Senhor, tira toda a cegueira. Como Davi nós oramos, Pai, Tu que podes examinar os nossos corações, examina os nossos corações e revela pelo poder do Teu Santo Espírito toda mentira, todo engano que nos faz ser diótrefes. E permita, Senhor, que cheios do Teu Espírito possamos ser transformados em homens que recebem, que contribuem, que agregam. Homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que contribuem aonde estão. Por favor, ó Deus, não nos deixa cegos, não nos deixa desanimados ao olhar e muitas vezes encontrarmos vergonha em nosso próprio coração e história. Mas em nome de Jesus, Pai, torna-nos cooperadores do reino do Senhor. Torna-nos, ó Deus, cooperadores dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, ainda que se pareçam mais como inimigos aqui, ali ou lá, que sejamos cooperadores do Senhor, do Evangelho do Senhor por onde passarmos. Retira de nós tudo aquilo que não é Teu e continua fazendo essa obra linda que o Senhor está fazendo nessa igreja. Que estes anos se multipliquem, se tripliquem, a cada ano que passa, que eles continuem, ó Deus, se multiplicando, triplicando de muitos e muitos anos, de uma igreja viva, de uma igreja eficaz, de uma igreja que cumpre o seu chamado nessa sociedade. Em nome de Jesus, Pai, continua levantando mais e mais e mais gaios nessa igreja. Fala conosco, Jesus. Por favor, abençoa-nos aqui no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. João nos diz que Diótrefes gosta de ser o primeiro no versículo 9. Ele gosta de chamar a atenção, ele gosta de estar em evidência. Será que o meu serviço, em alguma instância, dentro da igreja, será que o meu serviço dentro do meu trabalho, será que o meu serviço no ambiente de escola, ou qualquer outro que seja, em algum momento, o inimigo das nossas almas, aquele que nos mente, aquele que nos engana, aquele que nos ilude, está conseguindo fazer com que em alguma questão, eu e você, achamos que somos o dono da igreja? Achamos que somos o dono da nossa casa? O dono do trabalho, o dono da cidade, o dono da sociedade? A pergunta que fica com todas essas verdades que nos serão ensinadas aqui é: quem manda aqui? Quem manda aqui na igreja? Quem manda aqui nessa casa? Não essa casa igreja, mas a sua casa, a sua sociedade, seu ambiente de faculdade, escola, lazer. Quem manda aqui? E ao olhar para o texto bíblico, olhar para a verdade inspirada de Deus através da vida de João, eu me estremeço ao olhar para o versículo 9. E eu sou convidado, eu sou convocado a dar o lugar, a ceder o lugar de honra, de destaque, de primazia ao outro, ao outro. É interessante, queridos, que estar num ambiente onde nós convivemos com as pessoas, todos os momentos, dos mais simples aos mais complexos, nós temos a oportunidade de escolher ceder o lugar ou então tomar o lugar. Recentemente eu tinha a responsabilidade muito grande no culto, olha só. Era dar o aviso. E em dar os avisos, eu queria tanto prestigiar uma pessoa que estava sendo desonrada, talvez, possivelmente desonrada. Às vezes eu me acho que gosto de ser tipo Robin Hood. Os mais velhos vão lembrar, os mais novos talvez não saibam o que é. Mas era um desenho e Robin Hood gostava de roubar dos ricos para dar para os pobres. Era o defensor dos pobres. Às vezes eu me sinto como outros personagens, um Aladim da vida, sei lá. Às vezes eu acho que eu devo defender os desfavorecidos. E naquele aviso que eu tinha que dar para a igreja,
eu pensei, vou honrar esta pessoa. Porque julgo eu que esta pessoa estava sendo desmerecida em seu trabalho e nem sequer citada no serviço que estava fazendo. Eu falei, então eu vou dizer, olha, fulano de tal, obrigado por estar fazendo isso, obrigado por ser o líder deste ministério, obrigado pela grande coisa que Deus fez através da sua vida. Olha, você que gostaria de servir também nesse ministério, venha. E aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Será que esse é o meu papel? Defender os desfavorecidos, exaltar, enaltecer um ou outro? Ou será que isso cabe ao Senhor em seu processo, mesmo quando às vezes nós estamos sendo depreciados, desmerecidos? Diótrefes gosta de ser o primeiro. Não acho que aquela pessoa gosta de ser o primeiro que eu gostaria de destacar. Mas será que sou eu quem tenho que colocar você que gosto, que honro, que respeito como primeiro? Ou eu preciso orar e deixar que o Senhor coloque no momento e na hora certa, quando de fato isso for bênção para você, para mim e para o reino de Deus? Pior ainda é quando eu tenho o coração cheio de um coração orgulhoso que gosta de ser o destaque, como Diótrefes. Como Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante. E por isso não recebe os outros e se fecha. O apóstolo de Deus envia homens de Deus. A palavra estava sendo disseminada, a palavra estava sendo pregada, o evangelho estava sendo desenvolvido. Assim como na história de 5 anos atrás, vocês começaram em uma garagem e a necessidade de recursos e de organizar as coisas para funcionar eram enormes e de pessoas para ajudar era grande. Aqui também a igreja estava ainda começando, as coisas estavam se desenvolvendo. E o apóstolo envia gente para ajudar. Quando o povo chega lá para ajudar, opa, aqui não, aqui quem manda sou eu. Você nunca falou assim, né? Nunca fez assim, eu também não. Quem dera. Ah, queridos, como nós erramos nisso. Como nós queremos o lugar de destaque. Como nós queremos o lugar de honra. Mesmo quando achamos que não queremos. Em casa, aqui quem manda sou eu. Eu sou o pai, eu sou o chefe dessa casa. Ok, eu sou a mãe, eu mando. Ah, eu sou o irmão mais velho. Ah, cheguei primeiro. E a gente vai tentando fazer isso aqui, ali, acolá. A realidade é que só existe espaço para um rei no trono das nossas vidas. E este rei não pode ser eu e não pode ser você. E não pode ser o outro, é Jesus. É o único rei que retém toda a glória para si e a divide de forma perfeita. Deus, ao criar o universo, o cria para a sua própria glória. Deus, ao guiar Israel pelo caminho da terra prometida, o faz para a sua própria glória. Deus faz Israel vencer as guerras para a sua própria glória. Jesus morre a nossa morte, a morte que era minha, a morte que era sua, toma o lugar de condenado que era nosso, para a glória de Deus. Seria Deus um egoísta cósmico que quer a glória para si? Ou seria Deus o único capaz de reter toda a glória e dividi-la com todos nós, sem nenhum tipo de egoísmo ou qualquer outro sentimento ruim? Quando eu quero destaque, quando você quer a glória, nós a roubamos daquele que é o único que de fato a pertence. Então eu te convido a decidir cooperar, servir, acolher na verdade da palavra de Deus. Não na sua verdade, não na minha verdade, não nas nossas preferências. Essa igreja é linda. Eu amo cinza, já deu para notar, né? Nos meus tons de roupa, eu amo cinza. Então se eu vou num lugar que tem cinza e tem branco, eu me alegro. Eu acho que essa combinação é a melhor. Amo fotos preto e brancas também. Então, facilmente eu chegaria aqui na igreja e me sentiria aconchegado. A forma da igreja estar organizada, tudo muito bem cuidado, amo isso. Mas não tem a ver com o que eu amo, nem com o que eu gosto, tem a ver com o que a palavra diz. A igreja poderia ter uma cor totalmente contrária à cor que eu gosto, nem vou dizer para não criar problema, né? Mas não tem a ver com isso. Eu estou falando de cor para não falar de outras coisas um pouquinho mais complicadas. E aí você aplica para a sua vida, você sabe o que é. Eu devo cooperar, eu devo servir, eu devo acolher, segundo a palavra. Perceba o apóstolo e perceba o elogio sendo dado também, com base na palavra, na cooperação do quê? Ah, na cooperação de que o meu sogro Márcio se destaque. Depois eu apresento ele, a Thalita e as crianças. Ah, que se destaque o pastor Timóteo. Ah, que se... Não, que se destaque o Senhor. Não sou eu, não é você, não somos nós. Mas é o Senhor, é a cooperação para o Evangelho.
o quanto as minhas escolhas dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro do meu carro ou dentro da igreja, de fato eu quero cooperar com o evangelho. Esses dias a Thalita me chamou a atenção. Quando o pessoal está na minha frente e não liga a seta, me incomoda. Quando alguém está na minha frente e está atrapalhando ali, me incomoda. Quando alguém me corta da direita para a esquerda, me incomoda. E aí Deus me mandou lá para a Bahia, participar da Convenção Batista esse ano. E aí eu tinha que dirigir lá. Meu Jesus do céu, o nosso trânsito é maravilhoso. É bom demais. E aí minha esposa, cada vez que ela começa a ver eu mudando a reação, a cara, não precisa, abra a mão. Ai, agora eu estou querendo brigar com o carro da frente e com a minha esposa do lado também. Queremos ter o destaque, queremos a primazia. Quem aqui tem filho? Filhos sempre nos obedecem, né? É incrível, não é? Oh, coisa interessante. Você fala, antes de você terminar de falar, o Pedro e o Gabriel já obedeceram. Com certeza, amém. Nem precisa concluir. Vou pegar no pé, né? São os nomes que agora eu lembro, né? Queridos, quando nós nos destemperamos, quando nós nos chateamos demais, é porque mexeu com o centro do nosso eu, e não o centro necessariamente da palavra. Porque quando é da palavra, eu me preocupo com o todo do outro. Diótrefes olhava só para si, ele olhava para aquilo que ele queria, ele fechava a casa de Deus, ele fechava o ambiente do povo de Deus e do evangelho, ao invés de cooperar, ele atrapalhava. Aonde estou eu atrapalhando? Aonde está você atrapalhando? A decisão é dar o lugar ao único rei, é dar lugar ao único rei. Liderar na igreja não é subir num degrau para ser visto, mas pegar uma toalha para lavar os pés, como Jesus fez. Aliás, essa é uma expressão de profunda humilhação, se estudarmos todo o contexto. Qual é a atitude de maior humilhação que eu posso fazer para o carro da minha frente que não ligou a seta ou que está me atrapalhando? Qual a maior expressão que eu posso fazer dentro de casa com a coisa que eu menos gosto de fazer? Eu gosto de tudo organizadinho, sou um chato nesse sentido. E aí, se algo não está como eu gostava, como eu posso servir? Colaborando com respeito, com amor, ensinando a produtividade, o bem-estar, colaborando, servindo ou mandando? Ou achando que eu sou como aquele que está orquestrando tudo e tudo tem que acontecer do meu jeito? Quando eu tento ser o bonzão, tento roubar a coroa de Cristo. Colossenses 1,18 nos diz que para que em tudo Jesus tenha o quê? A primazia. É para Ele, é Ele, não sou eu, não é você. Para de se achar grande demais, irmão. Estou falando para mim, tá? Para de se achar grande demais, irmã. Se coloca no seu lugar, Walter. Se coloca no seu lugar, meu irmão e minha irmã. Dê o lugar de honra ao Senhor. Ah, mas o pastor passou por mim e não me cumprimentou, que absurdo. Afinal de contas, ele não tem nada para fazer no culto. A única coisa que ele tem é prestar atenção em todo mundo. Ele não tem que se preocupar que o culto seja cristocêntrico, que tudo aconteça adequadamente, que as coisas funcionem e colaborem. Mas a gente pensa só, não me viu, não me cumprimentou, não lembrou de mim. E a gente vai criando as nossas amarras, vai criando as nossas expectativas, e nós nos esquecemos que a primazia é do Senhor aqui. A primazia é do Senhor em casa, no carro, na sociedade, onde nós estamos. Hernandes Dias Lopes, nesse contexto, diz: onde o homem quer mandar, Jesus é deixado de fora. Onde você tem tentado mandar? Eu me envergonho, porque eu tenho tentado mandar em tantas coisas, em tantos lugares. Inclusive, dando desculpa de que eu sou o líder da minha casa. Que eu sou o líder da igreja, afinal de contas, né, sou pastor. Eu sou responsável pela minha casa e pela igreja que o Senhor tem confiado. Sim. Para quê? Para fazer a minha vontade? Ou para servir ao rei? Às vezes eu me equivoco tão facilmente e me esqueço, querendo mandar. Mandar é diferente de servir. Concorda comigo? Às vezes eu preciso servir de forma firme. Aliás, o apóstolo que nos escreveu essa carta, ele chama a atenção de quem mesmo? Diótrefes.
Não é Idiótrefes, tá? É Diótrefes, parece, né? No estilo de vida dele e meu, quando estamos cheios da carnalidade, nós somos Idiótrefes mesmo, mas não é Diótrefes, tá? Nós temos uma exortação clara do apóstolo aqui. E às vezes amar e servir é exortar, mas exortar para cooperar com o evangelho. Você prestou atenção no texto? Para a cooperação. Louvamos, exaltamos ao Senhor, nos alegramos profundamente, porque você contribui, Gaio, com a cooperação do evangelho, com a proclamação do evangelho. Então é isso cooperar. Agora, quando é o contrário, às vezes a gente precisa exortar, às vezes a gente precisa chamar a atenção, meu irmão, menos. Toma o teu lugar, né? Não é para você, não é do seu jeito, nem sempre você é que vai estar lá em cima, nem sempre você que vai estar na porta, nem sempre você que vai estar limpando, nem sempre você que vai estar cooperando. A igreja é para todos, não é só para você. Você não precisa ser o destaque. Charles Spurgeon diz: a igreja não precisa de gente grande, mas de gente pequena que serve um Deus gigante. Que vergonha. Ah, Jesus, tenha misericórdia da gente. Jesus é o rei, mas abriu mão de sua honra para morrer em nosso lugar. Ele não buscou o primeiro lugar na mesa, mas o lugar de servo, na cruz, que era considerada um lugar de vergonha e de desonra. O lugar que ele tomou por causa de gente como eu, de gente como você. E hoje eu e você estamos querendo o palanque, a cor que queremos da parede, o lugar, o cargo. Se o filho desobedeceu, pronto, já me acho no direito de me destemperar ou mirar. Opa, eu posso agir com autoridade, mas não ficar irado, porque a ira pertence ao Senhor. Eu posso mirar contra o pecado do meu irmão, do meu filho, do meu cônjuge, sei lá de quem, mas não contra aquela pessoa. Mas o meu orgulho e o diótrefes que tenta crescer dentro de mim me faz pensar outras coisas. Quem tem ganhado voz no seu coração? Vozes do inimigo, de alguém cheio do pecado, do orgulho, do querendo destaque, ou de alguém que serve? Ceda lugar ao único rei, Jesus. Ele é o único que reina de verdade. E ele é o único que, quando reina, divide bênçãos para todos. Quando eu reino, eu destruo a mim mesmo e muitas pessoas, porque eu não sou capaz de reinar. Eu não sou capaz de reinar, nem você. O texto bíblico continua, e depois de fazer esses alertas, esses convites, essas exortações para nós somos convidados a guardar a língua. A guardar a língua. Diótrefes proferia palavras maldosas e mentirosas contra os apóstolos. Para quê, gente? Para manter posição e controle. Preste atenção. Se alguém te procura para falar mal de uma outra pessoa e proferir coisas ruins a respeito do outro, da mesma forma que ele está falando mal para ti, conversando com você do outro, ele vai fazer para outras pessoas acerca de você também. Então, cuidado, porque aquele que não consegue dominar e aquele que não consegue controlar, ele precisa mentir e ele precisa falar palavras duras e maldosas para quê? Para tentar o controle. Então, cuidado com aquele que usa palavras maldosas. Vamos melhorar isso daqui. Cuidado quando você usa palavras maldosas. Cuidado quando você tenta controlar. Porque quando nós estamos tentando controlar nosso cônjuge, nossos filhos, nossos liderados, nossos líderes, seja onde for e como for, talvez já seja uma resposta de um coração cheio de nós mesmos, aonde não tem sido Cristo, o Rei, e sim eu mesmo. Quem quer mandar usa a fofoca, a maledicência, a mentira para destruir, já que não consegue controlar. O orgulho sempre transborda pela boca, em forma de crítica e mentiras. Você tem sido alguém muito crítico do seu cônjuge, do seu irmão dentro de casa, irmão dentro da igreja? Você é alguém que sempre tem a crítica para o carro da frente que está te atrapalhando? Do carro da frente que não ligou a seta? Perceba que o erro do outro não necessariamente implica em desculpar as minhas atitudes, os meus sentimentos. Mas o pastor esqueceu de mim. Mas o líder esqueceu de mim. Mas meu pai está dando mais atenção para o meu irmão. Mas minha mãe está gritando demais. A gente sempre pega algo que pode ser até real, alguém que não ligou a seta e deveria ter ligado,
e foca no erro do outro para esquecer o nosso. E aí eu me pergunto, vamos lá, expor o pecado que eu quero falar, né? Os mais feios eu não vou falar aqui. Mas, quando eu estou impaciente que o outro não ligou a seta, ou está dirigindo de uma forma que para mim é disfuncional, será que não é porque eu estou com pressa demais? E se eu estou com pressa demais, não é porque eu estou achando que eu sou o reizinho? Então eu quero fazer mais do que o outro, e aí ou eu começo a inventar um monte de coisa e por isso eu tenho pressa, ou eu sou preguiçoso demais e não fiz o que deveria ter feito na hora porque procrastinei, ou não acordei a hora que deveria ter acordado, etc. E aí eu saio apressado, e aí o problema é o outro, não sou eu que não me programei, não me organizei. Não sou eu que estou fazendo coisa demais. Conseguem perceber? Estou me fazendo entendido? Perceba que esse coração de Diótrefes, esse coração de Gaio, revela coisas muito profundas do nosso orgulho, das nossas vidas. Guarde a sua língua, meu irmão. Perceba que a sua língua, ela revela o que está no seu coração. Muito mais do que o erro das coisas que estão acontecendo à sua volta, ainda que eles sejam reais. Eu não estou dizendo que a gente não sofre, porque dentro da igreja tem gente como você, tem gente como eu, e a gente erra e a gente faz o outro sofrer. Dentro de casa tem gente como a gente, no trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, no lazer tem gente como a gente. E gente que erra, então é claro que a gente está lidando com pessoas imperfeitas. Talvez aqui, ali, acolá, talvez muito, talvez menos, mas a questão é, eu uso dessas oportunidades para Deus revelar o meu coração e então eu ser transformado, ou eu permito que a minha boca fale palavras maldosas, manipuladas, administrada de uma forma egoísta para prejudicar e me beneficiar. Bobeira, né? O pai da mentira, o inimigo que nos engana. Ninguém se beneficia fazendo algo que é pecado. Porque o pecado não é uma proibição tola por si só. O pecado, na verdade, é o cuidado de um pai amoroso que protege os seus filhos. E ele diz, filho, não, é perigoso. Filho, cuidado. O Benício tem 2 anos e meio. Eu tenho pavor de crianças perto de piscina. Eu tenho pavor. É um negócio assim... Fico desesperado. Então eu boto um medo na cabeça do coitado, né? Filho, você pode cair na piscina, filho, cuidado, filho, né? Então, e como a gente, igreja está todo tempo, todo lugar, tem piscina, tem pessoas, muita gente, né? E eu faço isso porque eu amo. Sendo tão imperfeito como eu sou, imagina Deus, nosso Pai, que deseja nos guardar. Cuidemos da nossa língua, cuidemos das nossas palavras. Será que você precisa procurar alguém e pedir perdão pelo tom de voz, pela palavra? Às vezes a gente vem e fala para o nosso melhor amigo algo de um terceiro. Talvez o terceiro, coitado, nem sabe que você está fazendo maledicência dele. Mas você não prejudicou só o terceiro, você prejudicou também o seu amigo, que foi ouvido de pinico, tão fofoqueiro quanto você que fofocou. Mateus 18, 15, 16, 17 nos ensina o quê? Se eu vejo alguém pecar, eu vou e falo com ele. Se eu ganhei ele para a verdade de Cristo, glória a Deus. Se eu não conseguir ganhar ele para a verdade de Cristo, eu levo testemunhas para conseguir ganhar o coração daquele irmão. Se a gente não conseguiu, a gente tenta de outras formas envolvendo a igreja. E o objetivo é ganhar o irmão. Se eu não consigo ganhar o irmão, então eu tenho que entender que aquele irmão precisa entender o evangelho. E eu preciso evangelizá-lo, eu preciso pregar para ele, eu preciso pedir ao Senhor que quebre aquele coração enganoso para que ele se renda. Mas nós preferimos fofocar, ao invés de falar diretamente para a pessoa. É mais fácil falar de uma pessoa que está nos incomodando do que falar com ela. Mas isso é pecado, é maledicência. Salmo 141, 3 é uma oração que eu preciso orar, uma oração que você precisa orar. Põe, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Põe, Senhor, um guarda à minha boca e vigia, Senhor, os meus lábios. Augusto Nicodemos nos diz nesse contexto, a fofoca é a arma de quem tem medo de perder o controle. Ela separa o que Deus uniu. Que o Senhor não permita que meu coração e seu coração seja cheio de engano, de malícia e de maldade com o Diótrefes, mas que esta igreja continue linda, que esta igreja continue de comunhão, de fotos que lembram o amor, o cuidado, o zelo, o aconchego, e que esta igreja continue crescendo, que 2 cultos sejam insuficientes, que este espaço seja insuficiente, e que o evangelho seja propagado, que a cooperação do evangelho continue tão linda aqui e através daqui, que o Senhor deixe marcas e legados em todos os lugares, de São Paulo a Nordeste e para todos os outros lugares possíveis, que nossos olhos não podem sequer imaginar, mas começa em casa. Todas essas coisas se distribuem pela sociedade e também pela igreja.
Jesus foi caluniado e ficou calado. Ele usou a sua voz para perdoar os seus carrascos, abrindo para nós o caminho de falarmos com o Pai. O que eu tenho feito com as minhas palavras? O que eu tenho feito com os meus ofensores? O que eu tenho feito com os meus inimigos em relação às minhas palavras? Jesus, tenha misericórdia de nós. A língua maliciosa é apenas o começo do isolamento. Depois de usar as palavras para afastar as pessoas, o orgulho passa a usar as suas mãos para trancar o acesso. Quem tenta controlar por meio das conversas e não consegue, usa o poder de suas próprias forças para controlar. E, na verdade, tenta tirar os outros da casa do Pai, quando, na verdade, está tirando a si mesmo. É isso que o texto nos mostra. A pessoa mais prejudicada de todas sou eu, quando fecho as portas da igreja, da minha casa, da minha vida para o outro. Porque sou chamado a ser como Cristo, um cordeiro que se entregou mudo no lugar de gente como eu e você. E você sabe como você é. E eu também sei bem como eu sou. Por último, abra a porta. Abra a porta. Diótrefes expulsava as pessoas e fechava a igreja, a palavra de Deus. Mas nós temos um outro exemplo daquele que cooperava, daquele que somava. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e de você. João elogia a casa aberta de Gaio no versículo 5, mas denuncia Diótrefes, que barrava os irmãos e era o oposto à hospitalidade no versículo 10. Servir a Deus é abrir o coração e a vida para os outros, mesmo quando estamos feridos, mesmo quando somos injustiçados, como Cristo fez. Diótrefes agia como dono da porta, isolando a igreja para manter domínio egoísta. Talvez você não tenha tão grande poder sobre a igreja local que você faz parte. Mas você tem poder sobre o seu coração, sobre a sua casa, talvez um pouquinho sobre a vida do seu cônjuge, um pouquinho sobre a vida do seu filho. E aí você aplica em outros ambientes, lá na escola, seus amigos, seu grupinho de afinidade, na faculdade, no trabalho. Estamos abrindo porta ou fechando portas. Estamos fazendo maledicência ou estamos falando da esperança do evangelho que coopera e faz uma igreja ser linda como essa igreja que é. Que o Senhor não permita que no meu coração habite atitudes egoístas como a de Diótrefes, mas que cada vez que esses egoísmos que fazem parte de mim e de você, essas mentiras, esses enganos tentarem encontrar espaço, o Espírito Santo do Senhor venha limpar com a verdade da palavra de Deus, como a verdade de hoje. Timothy Keller, nesse contexto, diz: a igreja deve ser um lugar de portas abertas para ajudar, não um clube fechado para mandar. Tozer diz: o verdadeiro seguidor de Jesus constrói pontes para as pessoas chegarem a Deus, não muro para afastá-las. Não importa qual o seu lugar, não importa qual a sua evidência, não importa se a sua vontade está acontecendo ou não, não importa se a minha vontade está acontecendo ou não, não importa se eu estou sendo injustiçado ou não, não importa se eu tenho a razão ou não, importa que o evangelho seja propagado. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o evangelho. Enquanto nós não entendemos isso, nós estamos ainda achando que o evangelho é um destaque para destacar a mim mesmo, quando na verdade o Senhor nos chama a destacá-lo. Jesus é a porta. Ele foi expulso da cidade e morto na cruz para que a porta do céu fosse aberta para pecadores como eu e como você. Romanos 3:23 fala que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Não podemos nos relacionar, não podemos ter salvação. Não podemos ter salvação aqui do Evangelho nos alcançando, redimindo a nossa vida, e não podemos ter salvação eterna com Deus. Mas o texto continua no capítulo 3, depois chega lá no capítulo 6, e essas verdades todas vão sendo desenvolvidas de uma forma linda. Mas aquele que coloca a sua esperança em Jesus Cristo, esse é religado com o Pai. Primeiro eu reconheço que sou pecador, admito que sou pecador, confesso que necessito de um Salvador, e então sou religado com Deus. Eu gosto daquela expressão, não sei se vocês conhecem, da historinha infantil muito antiga, que você vai contar o evangelho para uma criança ou para alguém, e você fala: abra a mão de vocês assim igual a minha, por favor, deixa o dedão bem distante do indicador. Aqui estou eu, pecador, miserável, embaixo, longe, na realidade da vida do ser humano. E Deus está lá no alto, em toda a sua grandeza, majestade, poder, glória, santidade, perfeição.
O meu pecado me separa de Deus, há um abismo entre eu e Deus, a santidade de Deus, a minha imperfeição. E no meio de tudo isso eu faço esforços para me chegar até Deus, mas os meus esforços são insuficientes, porque por mais que eu tente, eu não consigo subir a grandeza do caráter, da bondade, da santidade, da magnitude de Deus. Mas Deus olha a minha condição e decide me amar e envia seu Filho Jesus a ponte que me conecta a Deus. Tudo tem a ver com Ele, nada tem a ver comigo e com você. Tudo tem a ver com Ele, menos de mim, mais do Senhor. Olhamos para o espelho de João 3 e vimos que a resposta para a pergunta quem manda aqui define a nossa vida. Se Cristo é o rei, eu cedo o lugar, calo a fofoca e abro a minha vida para o próximo. Algumas aplicações práticas, algumas coisas para a gente tentar colocar tudo que a gente já tentou aprender e pôr na nossa mente aqui. Em casa, faço o que ninguém gosta de fazer, sem reclamar. Jesus amado. Quer ver uma coisa que eu odeio? Deixa o lixo transbordar. Eu odeio tocar em lixo transbordando. Se existe o lixo, existe o saco de lixo, é para não ter que botar a mão no lixo e no fedor. Mas se o lixo transborda, porque alguma coisa aconteceu, alguém se distraiu, teve alguma coisa atípica, não me manda relar nesse negócio. Por que tem o saco? Por que tem o lixo, né? Talvez é isso que o Senhor quer que eu faça em silêncio. Para servir sem reclamar, como um servo. E você? Eu só vou falar para você o que eu tenho coragem, eu tenho coisas piores, tá? Nas conversas, se falarem mal de alguém, eu o elogio e falo para procurar o irmão em amor no particular, porque eu sou fiel. E eu me lembro que a comunicação direta é a ordem de Deus em Mateus capítulo 18, versículo 15, 16, 17. Na igreja, procuro o esquecido para dar um abraço, sou amigo. O esquecido, às vezes, não é só alguém que está de canto, mas é alguém que está ferido, às vezes, pelo seu próprio pecado. Mas eu posso procurá-lo. Eu posso ser como Cristo, aquele que faz a ponte, quando há um abismo entre eu e Deus. Na igreja, procuro servir, procuro amar. Na escola, não me junto com aquele que maltrata, prejudica, mas eu acolho e sirvo. Esses dias está difícil, né, na escola, bullying, outras coisas mais. É mais fácil a gente se juntar com o grupinho popular da igreja, da escola, da faculdade, do trabalho e da sociedade. Mas sou convidado a me juntar com aqueles que acolhem, com aqueles que servem. Mesmo que eu tenha que pagar um preço alto por isso. Porque jamais será comparado com o preço que Cristo pagou para eu e você sermos salvos. Na sociedade, eu brilho a esperança de Cristo e os seus princípios acolhedores. Que privilégio, que honra o Senhor me dá, o Senhor te dá. Tem uma frase que eu tento resumir essas verdades e estas questões que esta carta nos ensina, e eu espero que resuma para sua mente também. O que aprendemos em 3 João? Diótrefes queria o primeiro lugar, mas quem segue a Jesus aprende que o maior é aquele que serve. Sirva e ame para que Cristo seja desfrutado e proclamado. Quando servimos e quando amamos, não é só o outro que desfruta de Cristo, é você, sou eu. Porque quando eu acho que sou o dono, quando eu acho que eu tenho que ter o lugar, eu sempre fiz isso na igreja, agora sou eu que faço. Aqui em casa eu sempre sentei aqui, eu vou continuar sentando aqui. Ali eu sempre fiz assim, lá no trabalho eu sempre falei isso. Que engano, que mentira, que desgraça. Não seremos felizes, não seremos abençoados. Só somos abençoados quando só Cristo reina e mais ninguém. E aí a frase que resume tudo, eu peço para vocês lerem comigo, bem simples, mas também bem direta naquilo que eu preciso aprender, que eu preciso praticar essa semana. Vocês podem ler em voz alta? 1, 2, 3 e... Deixe Jesus reinar. Essa igreja só chegou aqui, porque Cristo é o rei desta igreja. Do coração de cada um dos pastores, de suas esposas, de suas famílias, que Cristo continue reinando.